Feche os olhos por um instante. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o silêncio da sua casa esteja gritando por dentro. Há dias em que a alma se curva, não por falta de fé, mas pelo cansaço de esperar. E é nesse intervalo, entre o que Deus prometeu e o que ainda não aconteceu, que muitas vezes sentimos o coração vacilar. Não porque deixamos de crer, mas porque é difícil manter os olhos fixos no céu, quando os pés continuam afundando no chão do ainda não. Como Davi, a alma clama em segredo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmos 13:1. Não é uma pergunta de rebeldia, mas de alguém que confiou, esperou e continua esperando mesmo sem entender. Esse clamor não vem de um coração distante de Deus, mas de um coração que ainda o busca, mesmo no escuro. A oração, quando feita por um propósito, revela muito mais do que nossos pedidos. Ela expõe nossos abismos, nossas dúvidas silenciosas e, sobretudo, a real fundação da nossa fé. Será que estamos firmados na palavra ou apenas na emoção da promessa? Porque quando o tempo passa e o milagre não chega, ficamos entre a lembrança daquilo que Deus disse e o peso do que ainda não se cumpriu. E isso dói. Dói como doeu em José, que mesmo sonhando com um palácio, foi lançado ao cárcere. Dói como doeu em Ana, que jejuava e chorava no templo, ouvindo apenas o eco. Mas é nesse lugar de espera, onde tudo parece suspenso, que a fé verdadeira é forjada, porque o propósito de Deus nunca se esquece de nós. Ele apenas amadurece em silêncio. Kierkegaard disse certa vez: a oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja fazendo agora. Não mudando o plano, mas te transformando para que você suporte o peso da bênção que virá. Há momentos em que a alma continua fiel, a oração continua firme, o altar continua aceso, mas o céu parece mudo. E nessa mudez, a mente começa a construir narrativas perigosas. Deus se esqueceu de mim. Talvez eu tenha feito algo errado. Será que a promessa era real? Mas eu te digo com temor e verdade: o silêncio de Deus não é ausência, é gestação. O céu, quando silencioso, não está vazio, está trabalhando. A ausência de barulho não significa ausência de propósito. Há uma maturação divina que só acontece no invisível. Assim como João Batista, que foi chamado desde o ventre, mas permaneceu escondido até a hora certa, o que Deus está formando em você exige preparo. João não estava esquecido, estava reservado, e é isso que muitos confundem: o tempo de reserva com o tempo de rejeição. Talvez você esteja orando e esperando há anos com o coração intacto diante de Deus, e ainda assim tudo permaneça do mesmo jeito. Mas é preciso entender: há uma diferença entre o que é imediato e o que é eterno. O que é eterno se forma em silêncio, na profundidade, no secreto. Ana orou no templo em silêncio, sem palavras audíveis, mas o céu ouviu o som da sua alma. E como uma flecha que precisa ser puxada para trás antes de ser lançada com força, assim está o seu propósito, sendo esticado, sendo preparado, sendo afinado no estilingue do céu. Não confunda o silêncio com desprezo. Deus não virou o rosto. Ele apenas está te moldando na medida exata do que está para vir. Porque o que virá exigirá de você mais do que emoção. Exigirá estrutura espiritual. E essa estrutura só se adquire no lugar onde o som do céu não é um trovão, mas um sussurro escondido dentro da fé. Às vezes não é o diabo que está impedindo o cumprimento da promessa. Às vezes são raízes emocionais escondidas, enterradas tão fundo na alma, que sabotam tudo o que Deus tenta construir por fora. A oração sobe, mas o coração ainda está preso a um solo tóxico. Sentimentos de rejeição, abandono, culpa,
Tudo isso cria acordos inconscientes que dizem: eu não sou digno, isso não é para mim, eu não mereço o que Deus prometeu. E essas vozes internas são mais destrutivas do que qualquer acusação externa. Moisés foi chamado diretamente por Deus, mas ainda assim hesitou, porque o passado sussurrava a culpa nos seus ouvidos. Ele havia matado um homem, havia fugido, e mesmo ouvindo a voz de Deus numa sarça ardente, ainda assim tentou recusar o chamado, porque antes de aceitar o propósito, era preciso renunciar à identidade deformada que ele carregava. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Ora, jejua, busca a presença, mas por dentro ainda há pactos não verbais com a dor. Frases que você nunca disse em voz alta, mas que carregam peso. Nada dá certo para mim. Minha história sempre termina assim. Eu não sou igual aos outros que são usados por Deus. Mas hoje é dia de renúncia. Hoje é dia de alinhar sua identidade com a nova criatura em Cristo. Não é mais sobre o que aconteceu com você. É sobre o que o sangue de Jesus já fez por você. Segundo a palavra, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Segundo Coríntios 5:17, as raízes do passado precisam ser arrancadas, porque um solo envenenado não sustenta uma árvore frutífera. E Deus não quer apenas te dar frutos. Ele quer te fazer habitar em terra fértil. Por isso, ore: Senhor, renuncio agora a toda identidade contrária ao teu propósito. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que o teu sangue diz que eu sou. Existem orações que ninguém escuta, não porque não foram feitas, mas porque foram ditas no silêncio da alma. Talvez você esteja vivendo assim, sem forças para gritar, sem ânimo para levantar as mãos, mas com uma dor tão profunda que se transformou em súplica silenciosa. E isso não é fraqueza espiritual. Isso é intercessão do Espírito. Porque Deus não ouve apenas palavras, Ele recolhe lágrimas. O salmista disse: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Salmos 56:8. Isso significa que nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração silenciosa passou despercebida. Talvez você ache que orações precisam ser fervorosas, que precisam impressionar o céu. Mas a mulher do fluxo de sangue orou com um toque, apenas um toque. Ela não gritou, ela não fez campanha, ela apenas tocou. E isso foi suficiente para parar Jesus no meio da multidão. Hoje, talvez sua oração não tenha som. Talvez o que você sente é apenas um aperto no peito, um nó na garganta, um desejo escondido de ser curado, sem precisar explicar tudo. Deus entende, Deus conhece, Deus responde, porque há uma forma de oração que não se escuta com os ouvidos, mas que sobe como incenso invisível até o trono. É quando o espírito geme o que a boca não consegue articular. É quando o choro se torna clamor. É quando o silêncio se torna súplica. E o mais belo disso é que Deus responde ao coração antes da boca. Ele vê antes do pedido. Ele se inclina antes da palavra. Por isso, se hoje você só consegue orar com o coração partido, saiba que o altar do céu está sendo tocado exatamente por esse quebrantamento. Continue em silêncio, mas não pare de crer. Há um tipo de fé que não cura, apenas esconde. É a fé ativista, que transforma a dor em serviço. Pessoas que estão exaustas, frustradas, feridas, mas que continuam correndo, pregando, ajudando, fazendo, tudo para não parar e olhar para dentro. E isso é perigoso, porque não é todo movimento que é milagre. Marta, irmã de Lázaro, estava tão ocupada servindo Jesus que não percebeu que ele estava na sala. Ela confundiu presença com desempenho. E muitos de nós estamos assim, correndo tanto em nome de Deus que esquecemos de estar com Deus. Transformamos a fé em um esconderijo emocional.
não debaixo das asas do Altíssimo, mas atrás das paredes do ativismo religioso. Talvez você esteja usando a fé como fuga. Talvez sua rotina espiritual esteja ocupada, mas sua alma esteja ausente. Você canta, mas não sente. Você prega, mas não vive. Você serve, mas não se entrega. E o Senhor está dizendo: filho, pare, volte ao quarto secreto. Não traga pedidos, traga o coração. Deus não quer o seu esforço antes da sua entrega. Ele não quer sua performance antes do seu quebrantamento. Ele quer você, apenas você, sem máscara, sem obrigação, sem armadura. Como Ana no templo, apenas derramando a alma. Como Maria, sentada aos pés, apenas ouvindo. Porque o templo pode estar cheio de atividades, mas se o Santo dos Santos estiver fechado, nada muda. Hoje é dia de abrir o véu, de parar tudo e dizer: Senhor, estou aqui, ferido, cansado, mas presente. Cura-me onde nem eu mesmo consigo tocar. Há uma unção que não se manifesta com palavras bonitas, nem com ações exteriores. Há uma unção que só desce quando o altar interior é despedaçado. Não é o altar construído com perfeição, mas o que é levantado com arrependimento. Deus não unge o orgulho. Deus não unge a fachada. Ele unge o quebrantamento. Foi só quando Elias restaurou o altar no Carmelo, altar que estava destruído, que o fogo desceu do céu. 1 Reis 18:30. Há promessas que ainda não se cumpriram, porque os altares estão erguidos sobre o ego, o controle, a vaidade espiritual. E o Senhor está dizendo hoje: não quero que me sirva com força, quero que me sirva com verdade. Não é a performance que atrai o céu, é o arrependimento. Talvez você esteja pedindo que Deus use sua vida, que cumpra o propósito, que traga a resposta, mas o altar ainda está de pé por orgulho. Ainda há feridas que você se recusa a olhar. Ainda há dores escondidas sob camadas de religiosidade. Mas Deus não quer te envergonhar. Ele quer te libertar. O vaso de alabastro só exalou perfume quando foi quebrado. Marcos 14:3. A essência só saiu quando houve entrega total. E a sua essência, aquilo que Deus plantou em você desde o ventre, só será liberada quando você deixar de resistir. Hoje é o dia de dizer: Senhor, não me esconda mais de mim mesmo. Revela as partes que eu não quero encarar. Quebra tudo em mim que impede a tua glória de fluir. Porque só há fogo onde há altar. E só há altar onde há rendição. A alma também adoece, não apenas por traumas do passado, mas por promessas não cumpridas. Há um tipo de dor que nasce quando se espera demais e não se vê nada acontecer. E essa espera mal gerida virá amargura, frustração, incredulidade disfarçada de conformismo. A esperança adiada faz adoecer o coração. Provérbios 13:12. Deus não se esqueceu de você, mas talvez você tenha começado a esquecer quem Ele é. E isso acontece quando a dor da espera se torna maior do que a fé na palavra. Abraão viveu isso. Ao ver o tempo passar, permitiu que Sara o convencesse a gerar Ismael, um filho fora do tempo, fora do plano, fora da promessa. Gênesis 16. E quantos de nós não temos gerado Ismaéis? Projetos, relacionamentos, decisões, tudo tentando ajudar a Deus a cumprir o que Ele mesmo prometeu. Mas o Senhor não precisa da nossa pressa. Ele precisa da nossa fé. A promessa tem um tempo certo, e fora desse tempo, ela não sustenta. É como pão sem fermento. Não nutre, não alimenta, não se mantém. Por isso, hoje é tempo de alinhar sua esperança. Não mais esperar com ansiedade, mas com gratidão. A fé verdadeira declara antes de ver. Ela agradece antes de tocar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Declare: Senhor,
Eu te agradeço pela promessa que ainda não vejo, porque eu sei que tu não mentes. E se tu prometeste, é certo que vais cumprir. Cure sua alma com gratidão. Traga a esperança viva de volta ao seu altar. A promessa não adoece quando o coração confia no tempo do Pai. Nem todo recomeço vem com celebração. Muitos recomeços começam com perda, com luto, com despedida, porque há promessas que só se manifestam quando velhos ciclos são encerrados. E isso, muitas vezes, parece injusto, parece cruel, mas é divinamente necessário. José só pôde governar no Egito depois de ter sido esquecido no cárcere. Antes de ser exaltado, ele teve que deixar para trás tudo o que conhecia. O ciclo antigo não sustentava mais o chamado novo. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Portas estão se fechando, pessoas estão indo embora, cenários estão se desmontando. E o coração chora porque não entende. Mas a verdade espiritual é essa. Ciclos precisam morrer para que o propósito possa nascer. Talvez você esteja lutando para manter vivo algo que Deus já encerrou. Talvez esteja orando por restaurações que, na verdade, são prisões disfarçadas. Mas Deus não reconstrói aquilo que Ele mesmo demoliu. Se o ciclo está sendo removido, é porque a promessa não cabe mais nele. O novo não se encaixa no velho. O vinho novo não se guarda em odres antigos. E você precisa declarar: Senhor, eu libero, eu entrego, eu encerro o que precisa ser encerrado. Essa oração é dolorosa, mas necessária, porque o propósito não floresce em terra onde a estação terminou. O casulo precisa se romper. E embora isso doa, é o único caminho para que a borboleta exista. O que parece ser o fim, na verdade, é o ponto exato onde o propósito se revela. Há um momento em que esperar é fé. E há um momento em que esperar é medo. A alma espiritual confunde os dois com frequência. Será que é Deus me mandando parar? Ou sou eu com medo de começar? Essa confusão paralisa. E quando a fé vira paralisia espiritual, o tempo passa e nada se move. O problema é que muita gente espiritualiza a estagnação, justifica a inércia como prudência. Mas Paulo nos ensina outro caminho. Ele foi sensível ao Espírito para saber quando não ir. Atos 16:6. Mas também foi ousado para avançar quando o Espírito falou. O discernimento espiritual é o que separa a fé da covardia. E esse discernimento só nasce no lugar secreto, onde o som da alma não atrapalha a voz de Deus. Talvez você esteja há muito tempo dizendo: estou esperando em Deus. Mas na verdade está esperando um sinal que nunca vem, um empurrão que nunca chega. E Deus está dizendo: já te dei a palavra, agora vá. Outras vezes, você pode estar tentando forçar uma porta que ainda não foi aberta, porque não foi o tempo. Por isso, o segredo não está em fazer ou não fazer. Está em ouvir. Está em buscar. Está em jejuar não por resposta rápida, mas por direção clara. Como um navegador que aprende a ler o vento antes de soltar as velas, assim é o cristão maduro. Ele entende os tempos de Deus e não apenas seus próprios desejos. Hoje é dia de perguntar com sinceridade: Senhor, é tempo de agir ou de esperar? E confiar que, na resposta, haverá paz. Às vezes buscamos tanto o propósito que esquecemos que o maior milagre não é o que vamos fazer, é quem estamos nos tornando. Deus não está apenas te conduzindo para algo, Ele está te moldando para que você se torne alguém. O foco não é a missão, é a transformação, porque um propósito grande sem um caráter moldado vira uma armadilha. Deus não dá plataformas para corações imaturos, e talvez seja por isso que a promessa ainda não chegou, porque o céu está esperando você ser capaz de sustentar o que Ele prometeu. No Getsemane, Jesus orou pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado.
Mas o cálice não foi removido. O que mudou foi Jesus. Ele entrou como ovelha, mas saiu como cordeiro preparado para o sacrifício. Talvez o processo que você está vivendo agora não seja para mudar as circunstâncias, mas para fortalecer o interior. Deus não está demorando para cumprir a palavra. Ele está te cumprindo, moldando, quebrando, reconstruindo, alinhando. E isso é mais precioso do que qualquer bênção visível, porque o propósito que vem sem preparo destrói, mas o propósito que nasce de uma alma curada sustenta ministérios, famílias e gerações. Por isso, ao invés de perguntar, Senhor, quando? Pergunte, Senhor, o que ainda precisa ser formado em mim? Porque o vaso só é cheio quando está pronto para conter o que vem do alto. Você não é apenas canal, você é obra. E aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o fim. Filipenses 1:6. Alguns dos chamados mais profundos que existem nascem no exato lugar onde a dor parecia insuportável, porque a unção verdadeira não vem da zona de conforto. Ela brota do vale. É no deserto, na caverna, na prisão, que Deus revela quem somos. Paulo foi tocado por Deus no meio da cegueira. Ele caiu do cavalo cheio de certeza, mas levantou-se cego e dependente. E ali, na escuridão dos olhos, seus olhos espirituais se abriram para o maior chamado da sua vida. Deus o quebrou para usá-lo. Deus o feriu para despertá-lo. E essa não é uma punição, é uma consagração. Quando a dor for consagrada, ela se torna unção. Talvez você esteja tentando escapar da dor, quando na verdade é dela que virá o seu chamado. Aquilo que você viveu, aquilo que quase te destruiu, será o portal da unção que Deus vai liberar sobre você. Porque só quem foi ferido pode curar com compaixão. Só quem chorou com profundidade pode consolar com verdade. Sua dor é matéria-prima para o ministério que Deus está formando. Não enterre suas feridas, consagre-as, transforme-as em intercessão. Ore a partir do que te machucou, clame a partir do que te quebrou. Porque as brasas que hoje te queimam, amanhã vão iluminar e aquecer outros. E nesse lugar de dor consagrada, o chamado será revelado. E não será um chamado qualquer. Será um chamado com marcas, marcas de glória. Deus não esqueceu o propósito. Ele não perdeu o controle da promessa. Ele não te abandonou no meio do caminho. Se você ainda está respirando, ainda há um plano. Se o seu coração ainda pulsa, o céu ainda está escrevendo. Mas antes de te entregar aquilo que você pediu, o Senhor está cuidando de quem você está se tornando. Porque o propósito não é um prêmio, é uma responsabilidade espiritual. E Deus é Pai. Ele não entrega peso de glória em ombros que ainda não estão prontos. Há dores que você viveu e não entendeu. Há silêncios que você enfrentou e pensou que fossem rejeição. Mas o céu sussurra hoje. Era formação, não abandono. O que te quebrou ontem está te fundamentando hoje. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia perda era libertação. Você não foi esquecido. Você foi preparado. Porque quando a unção vier, e ela virá, ela precisará de estrutura interior para permanecer. E essa estrutura está sendo construída nos dias em que ninguém te viu. Nas madrugadas em que você chorou calado. Nas orações em que só o Espírito Santo sabia o que dizer por você. Nada disso foi em vão. Nada. Assim como um campo precisa ser arado antes de receber a semente, sua alma está sendo revolvida por Deus. Ele está quebrando camadas antigas, arrancando raízes mortas, afastando pedras escondidas, para que quando a semente vier, ela não se perca. E a colheita não será comum, será sobrenatural, será abundante, porque o tempo da promessa está a caminho. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não mente, ele não falha.
Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Então hoje declare com fé: Senhor, eu te agradeço. Ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que doa, eu espero. Ainda que demore, eu confio. Tu és fiel, e o teu propósito vai se cumprir em mim. Amém.